Bom, antes da gente continuar, a gente vai fazer um raciocínio mais complicado, a gente vai agora pensar assim, né? Tipo, a gente já tem aquela definição de equilíbrio de Nash puro, tá? E agora a gente tem essa definição aí que é o equilíbrio de Nash misto, que daí seriam com as estratégias mistas, tá? Então, o que que é o equilíbrio de Nash misto? Eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler, mas assim, não, a gente vai ver um exemplo. Então não fiquem desesperados se vocês não entenderem aqui o que está escrito aqui, né? O que eu vou ler aqui. Então, o equilíbrio de Nash misto é um par de estratégias, né? Um par, assim, porque é o par do. A gente está considerando aqui, tipo, só dois jogadores, tá? É um par de estratégias. E agora, essas estratégias são probabilidades, né? Porque o que eu escolho agora como estratégia são as probabilidades. Eu comentei anteriormente ali. De modo que cada estratégia é uma melhor resposta em relação à outra, tá? Cada estratégia, então assim, ó, a minha estratégia, ela tem que ser é, a melhor em relação a qualquer uma que você poderia escolher, tá? E vice-versa, certo? Então a estratégia que eu vou escolher, né, baseado lá em. Eu não sei o que você vai escolher, mas baseado, né, em qualquer coisa que você escolha, eu tenho uma melhor, né, response, né, aquela melhor reação, né, tá? Então, se a gente tiver duas, eu tiver uma estratégia que funciona dessa forma, que é a melhor reação, e você também tiver, se as duas casarem ao mesmo tempo, então a gente tem um equilíbrio de Nash misto, tá? Está totalmente abstrato, eu sei. A gente vai com calma e a gente vai com muita calma aqui porque esse negócio é um pouquinho complicado. Bom, a primeira coisa até deixei em preto, assim, que é pra gente, tipo, meio que parar e prestar atenção, né? Nesse jogo aqui, tá? Nenhuma estratégia pura pode ser equilíbrio de Nash, tá? A gente já meio que entendeu isso antes ali, né? A gente fazia ali, olhou cada um dos quatro, das quatro posições aqui da matriz, aqui a gente viu, nenhuma estratégia pura podia ser equilíbrio de Nash, né? Por exemplo, se eu estou aqui no HH, eu que sou o jogador um, eu vou querer trocar de estratégia do H para o T, que daí eu vou sair de menos um e vou ganhar mais um. Só que daí, se o par de estratégia for TH, aí você que é o jogador 2 vai querer mudar de menos um para mais um. Então a gente vai vir tipo, para essa posição aqui da tabela, né? A gente já fez isso daí, tá? Às vezes você fica sambando entre as posições ali e nunca, né, nunca tem um par de estratégias que é estável, tá? Então nenhuma estratégia pura pode ser equilíbrio de Nash. Né? Tá, o que está escrito aqui assim é basicamente o que eu acabei de fazer aqui. Né? Se você ficar fazendo aí esse raciocínio aí para todos esses quatro casos aí, tá? Beleza, a gente já sabe disso, a gente tem que ter em mente isso, tá? Ok, então vamos pensar agora, tá? Assim, será que tipo, por exemplo, se o jogador 2 jogasse estratégia mista, eu poderia ainda jogar uma estratégia pura, tá? Se o jogador 2 joga uma estratégia mista, será que eu poderia jogar uma estratégia pura? Então, olha aqui, ó. Se a gente já fez isso ali 2 slides para trás, né? Se o jogador 1 escolhe o H, o payoff vai ser esse daqui. A gente fez essa continha. Se o jogador 1 escolhe T, o payoff esperado é 2Q menos 1. Tá? Então, aí você fala assim, bom, eu sou jogador 1, o que eu quero? Eu quero maximizar o meu payoff, tá? Então eu tenho que olhar esses dois casos aqui, esse, e ver qual que é o melhor. Aí eu vou escolher, tá? Então assim, se isso daqui for maior do que isso daqui, o que eu vou escolher? Eu vou escolher H, tá? Então tá aqui escrito aqui, ó. Se o 1 menos 2Q for maior do que 2Q menos 1, então o jogador 1 escolhe H, tá? Por que eu H, né? Aqui no caso H com 100%, né? Ou seria tipo, na verdade, escolher assim, seria escolher lá o P, né? O P igual a 1, tá? P igual a 1, tá? Né? Por quê? Porque não há motivos para o jogador 1 colocar uma probabilidade positiva na estratégia que é fraca. Né? Quanto mais. Se você, por exemplo, começasse a pegar a estratégia fraca, a estratégia T, começasse a colocar
um pouquinho de peso ali, vamos dizer, né? Você ia pegar esse valor aqui e cada vez meio que baixando ele, né? Tá? Você ia cada vez se aproximando mais desse valor aqui, certo? Então, tá bom. Você não quer fazer isso, né? Mesma coisa, daí o contrário. O que acontece com o contrário? Se a estratégia, se esse valor aqui for menor do que esse valor aqui, tá? Então o jogador 1 teria que escolher o T, né? Tá bom? Mesma coisa, não é motivo para ele colocar probabilidade positiva na estratégia fraca, tá bom? Só que, o que acontece aqui, né? Tipo, nesse caso aqui, se eu fiz esse raciocínio e descobrir que esse é maior do que esse, eu vou acabar escolhendo uma estratégia pura. Ou vice-versa, né? Se esse daqui é menor do que esse, aí eu escolho a outra estratégia pura. Mas a gente acabou de ver que estratégia pura não forma equilíbrio de Nash. Tá? Não forma equilíbrio de Nash. Porque se eu escolho estratégia pura, aí você também vai olhar lá e vai tentar escolher, sei lá, uma estratégia que melhora para você. E daí você vai chegar meio que no mesmo dilema ali. Tá? Na verdade, isso teria que fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Mas enfim, a gente já viu que estratégia pura não forma equilíbrio de Nash. Tá? Então, como é que a gente resolve aí esse problema? Porque olha só, deixa eu apagar aqui só para ficar um pouquinho mais limpo aqui. Se isso daqui ocorre, então o jogador 1 vai escolher uma estratégia pura. Se isso daqui ocorre, então o jogador 1 também vai escolher uma estratégia pura. Então, ó, se isso daqui ocorre, o jogador 1 escolher uma estratégia pura, não vamos ter equilíbrio aqui. Se isso daqui ocorre, o jogador 1 vai escolher uma estratégia pura, também não vamos ter equilíbrio aqui. E agora, o que falta, né? O que é assim? Se, né, if, né? Pensa lá no programa do computador. If acontece isso, then, né? Aí else, if acontece isso. E aqui, o que seria o else aqui, né? O senão, né? O que seria o senão? Qual que seria o caso que eu tô caindo aqui, né, nesse senão, tá? E aí o senão, se você parar para pensar um pouquinho, o senão desses dois casos aqui é uma única coisa, tá? Que é quando o 1 menos 2Q é igual ao 2Q menos 1, tá? Então, assim, nesse caso não tem equilíbrio de Nash, né? Porque o jogador 1 vai escolher estratégia pura. Nesse caso também não tem equilíbrio de Nash porque o jogador 1 vai escolher estratégia pura. Então, se tiver um equilíbrio de Nash, tá? O misto, né, que a gente tá falando, se tiver, a nossa esperança é que ele esteja aqui. Nesse caso aqui. Tá? Percebam como é que é complicadinha essa análise aí. Né? Se tiver, vai ser quando acontece isso daí. Tá? Então, ó, é isso que eu falei. Se existe um equilíbrio, vai ser quando 1 menos 2Q é igual a 2Q menos 1. Tá? Só que aí é tranquilo, porque se isso daqui ocorre, tá? Você pode isolar agora a variável Q aqui, né? E aí você isola a variável Q e você tem assim que Q é igual a meio. Tá? Depois vocês podem fazer com calma a continha, mas vocês vão ver que o Q é igual a meio. Então, do ponto de vista do jogador 1, olha só que interessante. Se for existir um equilíbrio de Nash, você tem que esperar que o jogador 2 jogue a probabilidade meio. Então, eu falo assim, eu quero encontrar um equilíbrio de Nash, é legal, porque a gente não quer ficar sambando lá naquela matriz de payoff. Então, eu tenho interesse, mas para isso o jogador 2 teria que jogar Q igual a meio, né? E qual que é a mágica do Q igual a meio aí, né? Essa parte é legal, porque assim, ó, o que acontece se o jogador 2 escolher o Q igual a meio, tá? Então, ó, suponha que o jogador 2 escolhe probabilidade meio para cada estratégia. Então, a probabilidade do... Aqui eu coloquei só uma anotação. Né? A probabilidade do jogador 2 escolher cara é meio. A probabilidade do jogador 2 escolher coroa é meio. Tá? E aí, para mim, eu continuo com o P lá. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, né?
Então a probabilidade do 1 jogar cara vai ser P. E a probabilidade do 1, que sou eu, jogar coroa é 1 menos P, tá? Eu estou em aberto com esse P, tá? Só que eu quero entender assim, ó. Se eu sei que o cara vai jogar meio e meio, tá? Aí eu deixo em aberto esse P aqui, porque daí eu falo assim, ah, beleza, agora eu vou saber o que eu vou ter que setar lá nesse P. Só que a parte que é interessante é assim, ó. Qual que seria agora, do meu ponto de vista, jogador 1, o meu payoff esperado? O meu payoff esperado, tá? Então, meu payoff esperado é assim. Eu vou ganhar 1, tá? Eu vou ganhar 1. Né? Se eu ganho 1 lá se tiver HH, tá? HH. Só que H aqui acontece com probabilidade meio, por conta do jogador 2. E por minha conta, acontece com probabilidade P, tá? Aqui eu perco 1. Talvez a gente tenha que voltar aqui na matriz. Mas, na verdade, isso daqui é assim, né? Isso daqui acho que é o H e o T, tá? Depois você pode voltar lá para ver. Mas eu perco 1. Eu, jogador 1, perco 1. Se for escolhido H e T. O H, ele acontece com probabilidade meio, porque a gente está supondo lá que o jogador 2, né? A gente está tentando responder essa pergunta. Né? O que acontece quando o jogador 2 escolhe Q igual a meio? Tá? Então, vezes meio, vezes 1 menos P, porque é a chance de eu jogar o T aqui, né? Que é coroa. Tá? Que mais? Eu vou perder 1 também se o jogador 2 joga T e eu jogo H, tá? H e T, né? T e H. Então, isso daqui lá na matriz, né? Lembra que moedas diferentes eu perco, tá? Então, com essa probabilidade aqui, meio vezes P, eu vou perder. E aqui, o último caso, né? É se acontecer eu ganho, né? Se acontecer o T e o T. A coroa, a coroa. A coroa acontece com probabilidade meio. E aqui a coroa com probabilidade 1 menos P. E aí você tem uma contarada aqui para fazer. E aí no final, se você fizer essa conta, o que aparece aqui? 0. Tá? E isso que é legal e é super interessante. Porque significa assim, ó. Se o jogador 2 escolher a estratégia meio, né? Q igual a meio, tá? Não importa qual que é o P que eu vou escolher aqui, que eu, jogador 1, vou escolher, não importa. Porque eles vão meio que, tipo, tudo vai se cancelar aqui, no final fica 0, tá? Então, não importa a estratégia P que eu escolha, se o jogador 2 escolhe Q igual a meio, eu sempre vou ganhar 0, sempre vou ganhar 0, tá? Então, olha aqui, ó, o que eu posso concluir? Ou seja, qualquer estratégia selecionada pelo jogador 1 tem payoff 0, tá? Então, eu tô numa situação meio ruim, né? Porque, tipo assim, se o cara me jogar Q igual a meio lá, eu não tenho o que fazer. Eu posso jogar qualquer coisa e vou sempre ganhar 0, né? Então, olha só. Olha agora. Jogador 1 não tem incentivos de mudar estratégia. Tá bom. Posso selecionar qualquer coisa, vou sempre ganhar 0. Eu não tenho. Pra que eu vou querer mudar de estratégia? Não tenho incentivos, tá? Então, a escolha de Q igual a meio pelo jogador 2 faz com que o jogador 1 fique indiferente entre jogar H ou T. Fica indiferente, tá? Sempre vai ganhar 0. E olha agora que coisa interessante. Assim, ele, né, o jogador 1, pode jogar qualquer combinação entre H e T. Né? Ele pode escolher qualquer probabilidade P. Incluindo P igual a meio. Agora começa uma coisa estranha, porque assim, ó, eu posso jogar qualquer coisa, mas eu posso jogar um meio, P igual a meio também, tá? O que acontece se eu jogar P igual a meio? Aí você teria que fazer, né, o mesmo raciocínio, porque as coisas elas são simétricas, mas se eu jogar P igual a meio, o jogador 2 lá, ele sempre vai ganhar 0, então ele também fica indiferente, tá? Então, se eu jogo P igual a meio e você, jogador 2, joga Q igual a meio, os dois ficam indiferentes. Os dois, eles não querem trocar de estratégia. Porque eles ficam sem motivação, sem incentivo para mudar de estratégia. Tá? Então, portanto, agora a grande conclusão é que P
igual a meio e Q igual a meio formam um equilíbrio de Nash misto. Tá? Por que forma equilíbrio de Nash misto? Novamente, porque se o jogador 2 joga Q igual a meio, o jogador 1 pode escolher qualquer coisa, ele fica indiferente. Qualquer coisa ele poderia escolher, inclusive o P igual a meio. Tá? P igual a meio, e ele não vai querer trocar desse P igual a meio aqui. Não vai querer trocar. Tá? P igual a meio tá bom para ele. E, do ponto de vista aí, sei lá, do outro jogador, né? Se o jogador 1 escolhe P igual a meio, ele também pode escolher qualquer coisa. Tá? Então, se ele escolher Q igual a meio, ele também não vai querer trocar. Né? Tá? Então, nos dois casos aqui, a gente tem assim, tipo, uma situação em que é a melhor resposta, né? Porque como é que a gente tinha definido o equilíbrio de Nash misto? O que é as duas coisas que são melhor resposta, né? Duas estratégias dos dois jogadores que são a melhor resposta entre si. Então, será que esse P igual a meio aqui é a melhor resposta para a estratégia que o outro jogador selecionou? É, porque, tipo assim, qualquer coisa que você fizer não vai piorar, não vai nem melhorar. Então, é a melhor coisa que você pode conseguir. É a melhor reação, é a melhor resposta. Tá? E vice-versa. Tá? Então, eu estou num equilíbrio de Nash misto. Certo? Então, assim, isso daqui é relativamente complicadinho, tá? Os exercícios que tem lá, eles são na mesma linha, assim, vamos dizer, tá? Se eu não me engano, eles mudam às vezes alguns valores das matrizes ali, mas você seguindo esse mesmo raciocínio, por isso que você vai ter que rever isso daqui com bastante calma, você seguindo o mesmo raciocínio, você chega no... Você vai descobrir o equilíbrio de Nash misto aí nesses exercícios, tá? Então, faça os exercícios dessa parte aí, né? Porque é bem importante para fixar isso daí, tá? É uma questão... Pedir assim para calcular equilíbrio de Nash misto sei lá, é bem provável que caia na prova, vamos dizer assim, tá? Eu não fiz a prova, né? Mas é sempre muito provável que caia na prova isso daí, tá?